Olá, queridos irmãos e amigos, eu creio que vocês ainda estão aí em clima de festas, Natal, Ano Novo, tudo em família, e nós estamos aqui para desejar a vocês, como pastores da Igreja Batista Boas Novas, boas festas, celebre o Natal, mas celebre a volta de Cristo. É isso mesmo. Cristo Jesus, ele nasceu, Cristo Jesus, ele cresceu, cumpriu o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou e antes de subir aos céus, ele prometeu aos seus escolhidos que ele voltaria. Por essa razão, nós queremos, através deste devocional, incentivar a você a celebrar a volta de Cristo Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 11, diz assim: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal, ele marca a primeira vinda de Cristo Jesus à Terra. O menino Jesus, ele nasceu gerado de uma semente incorruptível, ou seja, ele foi gerado pelo Espírito Santo num ventre corruptível, que é o ventre de Maria. Houve a necessidade de Jesus Cristo ele tornar-se homem, como nós, semelhante à nossa natureza humana, contudo, sem pecado, a fim de que Jesus Cristo viesse ser o substituto legal, substituto perfeito, tomando o lugar na cruz do Calvário de todos aqueles que crescem no seu nome. Jesus, portanto, ele veio a este mundo com claro propósito de ser o nosso Salvador e não ser o nosso Papai Noel. Sim, Jesus, ele veio nos salvar da grande dívida que nós tínhamos com Deus e não nos salvar das dívidas financeiras que nós temos neste mundo. Mas o menino Jesus, conforme nos ensina as Escrituras Sagradas, ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu a sua missão na terra. Afinal de contas, Jesus veio a este mundo cumprir toda a lei de Deus e nos substituir naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus morreu e que este mesmo Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou conforme está escrito na palavra de Deus. E também, amados, conforme o testemunho daquelas mulheres que serviam ao Senhor no seu ministério, conforme o testemunho dos seus apóstolos, e também conforme o testemunho de mais de 500 discípulos, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. E Jesus ele nos deixou a promessa de que voltaria à terra através de dois homens vestidos de branco no momento de sua ascensão aos céus, conforme está registrado em Atos capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 11, que diz assim: Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado ao céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. A Bíblia, amados, está repleta de textos que tratam a respeito da volta de Cristo Jesus à Terra. E eu gostaria de destacar o texto de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele diz: E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre, para que vocês não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança quando isso acontecer. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo na frente daqueles que estão nas sepulturas. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o vibrante brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus,
e os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se para irem ao encontro do Senhor. Então nós, os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com esta notícia. Esse texto, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da segunda vinda de Cristo, do retorno de Jesus Cristo à terra. E nesse texto, a respeito da volta de Jesus, nós podemos aprender aqui pelo menos 3 grandes lições para as nossas vidas. Primeiro, a volta de Jesus restaura a esperança. Isso significa dizer que a morte na vida de um cristão que morreu com Cristo não é o fim. Aquele povo, aqueles irmãos, eles estavam vivendo um clima de desesperança no coração deles. Eles estavam com um sentimento de profunda tristeza, porque eles haviam perdido pessoas amadas e queridas, pessoas haviam falecido, pessoas haviam morrido. E isso causa uma tristeza profunda, uma desesperança profunda no coração daqueles irmãos. E Paulo, para resgatar essa esperança, para restaurar a esperança, Paulo ensina aqueles cristãos que Cristo Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas esse mesmo Cristo que subiu aos céus, ele voltará para resgatar da morte e da sepultura aqueles que morreram com Cristo Jesus. Neste mundo nós costumamos ouvir de algumas pessoas que dizem assim: enquanto há vida, há esperança. Nós cristãos somos diferentes. Nós costumamos dizer: enquanto houver Cristo, haverá esperança, porque a nossa esperança está viva, a nossa esperança é Cristo, e Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a volta de Jesus Cristo a este mundo, ela restaura a esperança. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão vivendo, infelizmente, sem esperança, porque essas pessoas não conhecem a Cristo, não conhecem a obra de Cristo e não sabem dessa boa notícia que Cristo Jesus voltará para resgatar aqueles que são seus. A segunda grande lição, amados, que nós aprendemos com esse texto, que a volta de Jesus restaura a vida. A palavra de Deus nesse texto nos ensina que quando Jesus voltar, ele chamará de volta à vida todos aqueles que morreram, crendo nele, crendo no seu sacrifício, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas e que morreram com esse firme testemunho. A volta de Jesus restaura a vida. Sempre que eu faço um culto fúnebre, por exemplo, eu costumo afirmar naquele momento onde aquela pessoa está naquele caixão, que o caixão não é o destino do cristão, que a sepultura não é o destino do cristão, que o crematório não é o destino do cristão, que a terra não é o destino do cristão. O destino do cristão é os céus. O destino do cristão é a vida e a vida eterna, porque Jesus Cristo, ele venceu a morte que dominava sobre o homem, a morte, fruto do pecado, como o salário do pecado na vida do homem. E da mesma forma que o Espírito Santo de Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, desta mesma forma, quando Cristo Jesus voltar a este mundo, voltar a esta terra, ele ressuscitará todos aqueles com corpos glorificados, todos aqueles que um dia o receberam como Senhor e Salvador. Então, a segunda grande lição, amados, que nós conseguimos ver nesse texto e aprender com esse texto é que a volta de Jesus restaura a vida. E a terceira e última lição que nós podemos aprender com esse texto é que a volta de Jesus restaura a comunhão com os irmãos e a comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez você me pergunte assim: pastor, mas será que nesse tempo nós não temos comunhão com os irmãos? Será que nós não temos comunhão com Cristo? Sim, de fato nós temos. Nós convivemos com os nossos irmãos, nós compartilhamos
as lutas e as vitórias com esses irmãos. Nós temos comunhão com Cristo através da sua palavra, nós temos comunhão com Cristo através das orações, nós temos comunhão com Cristo através do ajuntamento na igreja de Cristo. Mas essa comunhão que nós temos, tanto com os nossos irmãos quanto com Cristo, neste tempo, não é uma comunhão plena. E essa comunhão plena nós teremos com Cristo a partir do momento que Ele voltar e Ele redimir toda a sua criação, todo o seu povo. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que a natureza geme. Nós gememos, amados, porque nós sentimos a necessidade desta restauração da comunhão plena com o Senhor, da comunhão plena com os nossos irmãos que partiram. E o quanto isso nos anima, o quanto isso traz esperança ao nosso coração. Então, uma terceira verdade, uma terceira lição que nós podemos aprender com esse texto é que a volta de Jesus Cristo vai restaurar por completo a nossa comunhão com o Senhor. Paulo diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós celebramos o Natal e fazemos muito bem em celebrar o Natal. Mas, amados, nós precisamos aprender a celebrar a volta do Senhor Jesus Cristo. Se por um lado o Natal é a celebração da vida, não seria muito mais motivo de celebração e expectativa no coração do povo de Deus a volta do Filho de Deus? Celebre o Natal, mas não se esqueça de celebrar a volta do Filho de Deus. Afinal de contas, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, o Senhor recorda ao nosso coração a respeito da volta do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo voltará. Então, nesse tempo onde você está celebrando o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, celebre a volta de Cristo, porque celebrar a volta de Cristo é celebrar de volta a esperança, celebrar a volta de Cristo é celebrar a vida, celebrar a volta de Cristo é celebrar a comunhão plena que nós teremos com aqueles amados que já partiram e com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Queridos irmãos, nós, pastores de Boas Novas, estamos aqui felizes por todo esse ano de 2021 que nós pudemos participar de alguma forma da vida de vocês e especialmente nesse tempo onde nós tivemos vários devocionais. Muito obrigado de todo o coração pela sua companhia e obrigado mesmo. E a nossa oração é que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter um novo ano repleto das mais ricas bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, a sua família e não se esqueça, em Boas Novas a gente sempre se encontra.